Epílogo. Parte 2. Eu não fiz nada de errado. Philip repetiu a mesma frase que já havia repetido várias vezes ao longo desta semana. De fato, suas ações definitivamente não desencadearam a guerra. Tudo isso foi um estratagema do reino feiticeiro. Se ele pensasse dessa maneira, tudo finalmente faria sentido lógico. Ele foi explorado. Havia uma chance de que o motivo pela qual suas terras não produzissem uma colheita abundante e por suas propostas nunca serem aprovadas fosse tudo por causa dos planos do reino feiticeiro. Eles devem ter pago aqueles caras ou falaram mal de mim. Eu sabia que tinham feito algo contra mim. Claro, só pode ser isso. Philip saiu da cama e estendeu a mão para a mesa de cabeceira. Ele pegou a jarra e a inclinou, mas pelo peso soube que estava sem água. Tis! Philip estalou a língua e olhou ao redor do quarto. Espalhadas por todo o chão havia garrafas vazias de bebida. Embora o ambiente pudesse estar cheio de um forte cheiro de álcool, o nariz de Philip havia se acostumado a isso há muito tempo, de modo que não podia dizer a diferença. Ele escolheu aleatoriamente uma garrafa do chão e a levou aos lábios, mas nenhuma gota caiu na garganta. Merda! Ele arremessou a garrafa. Ao som da garrafa quebrando, sua frustração aumentou ainda mais. Hey! Estou sem bebida. Mesmo após gritar, ninguém veio lhe servir álcool. Normalmente, haveria empregadas, o pessoal de Ilma, em espera no quarto, mas agora que pensava nisso, ele percebeu que não as via há muito tempo. Traga mais bebida! Ele gritou mais uma vez. Seu corpo cambaleou. Opa, disse ele ao se apoiar em sua cama pela leve vertigem. Em vez de ficar bêbado, seu corpo provavelmente estava mais lento devido ao fato de ele não ter saído do quarto há muitos dias. Philip caminhou lentamente até a porta. Hey! Onde diabos estão todos? Ele gritou enquanto chutava a porta com todas as suas forças. Ele não usou o punho por medo de que pudesse doer. Sem resposta, ele estalou a língua novamente, abriu a porta e gritou mais uma vez com força. Estão surdos por acaso? Eu disse que estou sem bebida. Tragam mais. Ainda sem resposta. Philip saiu zangado do quarto. A casa estava em silêncio. O pai e a família do irmão mais velho haviam se mudado para outro lugar porque Philip queria fazer uso da casa principal. Além dele, apenas servos permaneceram aqui. Embora fosse a mansão de um nobre, era apenas uma condizente com a de um mero barão. Ele rapidamente poderia chegar à sala de jantar a partir de seu quarto. Quando abriu a porta da sala de jantar, os olhos de Philip se arregalaram. Isso porque ele havia notado uma mulher de branco, sentada em uma das cadeiras. Ara, só acordou agora. Você demorou tanto que eu estava prestes a te acordar pessoalmente. Era a primeira-ministra do reino feiticeiro, Albedo. Seu sorriso de deusa era o mesmo desde a primeira vez que a vira. Ela não parecia estar brava com Philip pelo que havia feito. De repente, o pensamento de que o reino feiticeiro provavelmente nem se importava com o que ele havia feito surgiu na mente de Philip. De fato, se eles estivessem realmente bravos com ele, teriam começado a invasão pelas terras de Philip. Mas, eles não haviam feito isso, portanto, em outras palavras, não estavam com raiva dele. Pelo contrário, eles deveriam ser gratos a ele por ter acendido o estupim para iniciar uma guerra com o reino. Talvez ela estivesse lá para expressar sua gratidão. Não, melhor ainda. Talvez ela não tivesse descoberto. Talvez nem mesmo soubessem que foi Philip quem fez tudo isso. O sorriso de Albedo estava contagiante, fazendo com que Philip sorrisse de volta. Oh, obrigado por ter vindo a um lugar tão indigente, Albedo-sama. Não acredito que a senhorita teve que esperar aqui. Definitivamente repreenderei meus servos mais tarde. Albedo ficou atordoada por um momento, antes de sorrir ironicamente. Atingir essa extensão é honestamente impressionante. Estou até um pouco admirada, Fufu. Estou aqui para terminar o que deve ser feito, mas antes disso, eu lhe trouxe um presente. Deseja abrir? Colocada em cima da mesa havia uma caixa branca com aproximadamente 50 centímetros de largura. Philip lamentou ter ficado na cama por tanto tempo enquanto levantava a tampa da caixa. Um maravilhoso perfume floral fez seu nariz pinicar. Com a respiração presa e cheio de ansiedade em saber qual item valioso poderia estar nessa caixa, Philip abriu e deu uma olhada dentro. Era a cabeça do Barão Delvin e do Barão Rockerson. Eles experimentaram dor insuportável antes de morrerem. Suas expressões contorcidas o fizeram sentir intensa repulsa. E é aí. Albedo falou calmamente com Philip, cujo corpo enrijeceu. E pensar que teve a audácia de me denegrir. Tínhamos planejado preparar um idiota, mas nunca em sã consciência eu acreditaria que alguém tão estúpido quanto você pudesse existir. Vós, foi o som de Albedo se levantando. Em seu rosto havia um sorriso de orelha a orelha, mas agora que as coisas haviam progredido até esse ponto, até Philip sabia. Ela estava absolutamente furiosa. Se ele não escapasse deste lugar, as coisas não terminariam nada bem.
Philip virou-se para correr, mas, em pânico, sua perna tropeçou na outra, fazendo-o cair no chão com o baque alto. Clop, clop, o som de passos se aproximou. Ela já estava ao seu lado. Então vamos indo. Não, não, eu não quero ir. Colocando a quantidade mínima de resistência, ele ficou em posição fetal. Você realmente acredita que agir como uma criança mimada pode tirá-lo dessa situação? Ela o arrastou pela orelha, o que causou uma dor tão intensa no cérebro que ele começou a questionar se a orelha estava prestes a ser arrancada. Tá doendo? Isso dói. Pare. Então ande. Aqui, levante-se. Philip queria empurrar a mão de Albedo, que ainda segurava a orelha, para longe. No entanto, embora suas mãos fossem finas e delicadas como esperado de uma mulher, sua força de agarro era muito mais forte que a dele. Isso dói. Isso dói. Ele foi colocado de pé sendo puxado pela orelha. Sua visão estava turva pelas lágrimas, mas Philip deu um soco na direção do rosto de Albedo. No entanto, seus punhos foram facilmente pegos no ar, e então, uma força forte o suficiente para esmagar os ossos foi aplicada ao seu punho, que começou a emitir sons estaladiços. Se apenas andar, eu não vou esmagar suas mãos, que tal? Tá bom, eu ando. Não faz isso, por favor. A pressão em sua mão parou. Por quê? O que eu fiz? As lágrimas tristes de Philip escorriam como uma cachoeira. Ele havia tentado o seu melhor, mas não apenas ele não teve sucesso, como nunca havia sido tratado assim antes. Por que estava sendo vítima de tanta violência? Por que ninguém veio ajudá-lo? Outros o haviam vendido para o reino feiticeiro em troca de segurança. Eram todos covardes. Todos eles, covardes. Albedo não reagiu a Philip chorando pela dor no punho e pelo puxão na orelha. Ela apenas avançou como se ele não existisse. Philip a seguiu sem resistência, já que ainda estava sendo puxado pela orelha. Eles caminharam ao ar livre a partir da entrada principal. E é aí! Philip gritou com a visão na frente dele. Uma floresta apareceu na frente da mansão. Mas, diferentemente de uma floresta normal, essa não era feita de árvores e arbustos. Havia uma grande quantidade de árvores de formato estranho. Eram como estacas com mãos e pés. Empalamento. Todos os moradores foram empalados. Homens, mulheres, velhos ou jovens, estavam empalados. Nenhum deles foi poupado. Todos eles foram empalados pelo reto até a boca. Seus sofrimentos eram visíveis através de suas expressões, não havia exceções. Sangue escorria de todos os orifícios e poças de sangue circundavam a base das estacas. Quando eles fizeram algo assim, era impossível para Philip não ter notado isso. Isso, não é um sonho. Apenas usei magia de isolamento acústico no seu quarto. Estava tão silencioso lá, não é mesmo? Se você fosse um pouco mais esperto, talvez tivesse notado algo errado, mas pelo que vi, estava completamente alheio à situação. Uma vez mais, Philip usou toda a força de suas mãos para liberar seu ouvido da mão de Albedo. Albedo reagiu dando-lhe um soco no rosto enquanto dizia: pensei em deixar sua execução para os aldeões, mas isso seria chato. Aquele que admiro, a Insama, enfatizou fortemente a noção de ter experiência prática e treinamento. É por isso que eu queria testar alguns métodos de tortura a fim de coletar informações sobre você. Assim deveria ser de alguma utilidade para mim. Ao ver a expressão de Albedo, um sorriso largo o bastante para rasgar um rosto, Philip perdeu a consciência. Esse sujeito, sério. Tudo bem. Afinal, seu pai me disse, deixe aquele idiota provar a dor de todos. Vou manter minha promessa a ele. Philip não conseguia mais ouvir o que ela havia dito.